E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou explicar para vocês como funciona a classificação das consoantes no português, tá certo? Então, olha só, isso daqui é uma parada que a gente consegue encontrar nos manuais de fonologia e nas gramáticas normativas, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês como que são classificados os fonemas consonantais do português, beleza? Olha só, a gente tem 4 critérios para a classificação das consoantes do português. O primeiro é o modo de articulação, tá? Então, olha só. Quanto ao modo de articulação, as consoantes podem ser oclusivas ou constritivas. A diferença é que nas oclusivas existe uma interrupção completa na passagem do ar. Nas constritivas, essa interrupção é parcial. Então, primeira coisa, todas as consoantes causam alguma interrupção na passagem do ar. Senão não é consoante, senão é vogal, certo? Então, para que seja consoante, é necessário que haja uma interrupção. Só que essa interrupção pode ser completa ou pode ser parcial, tá bom? Interrupção completa acontece, por exemplo, com o P. Então, por exemplo, a gente fala pato, pato, AP, AP. Então, a gente tem que parar completamente o ar, AP. Então, a gente tem que interromper completamente a passagem do ar. Quando a gente fala, por outro lado, o F, né? O F, ele não interrompe completamente a passagem do ar, ele apenas obstrui a passagem do ar. Então, faca, tá? Faca, afélio, afélio. O ar continua passando, você só obstrui, você só interrompe parcialmente a passagem do ar. Então ele passa menos, beleza? E as constritivas ainda tem essas 3 divisões aqui, fricativas, laterais e vibrantes. Então, fricativa é quando há um atrito na passagem do ar. Então é o caso, por exemplo, do próprio F. Então, faca, véu, tá? As laterais acontecem quando o ar passa aqui em volta, tá, da boca. Então o ar não sai pela frente, ele sai pelos lados aqui, tá? É o que acontece com L, tá? Que é esse fonema aqui, fonema L, tá? Então, por exemplo, lado, lado. O ar não consegue sair por aqui, porque a língua está apontada para cima, então o ar sai por aqui, lado, lado. A mesma coisa acontece com o lhe, tá? Por exemplo, de lhama, lhama, o ar sai por aqui, ele passa por aqui e sai pela boca, tá bom? Vibrantes. As consoantes vibrantes são aquelas que causam alguma vibração. Essa vibração pode ser simples ou dupla, né? Então, a gente tem, por exemplo, o re. Re é o que acontece, por exemplo, com caro, caro, né? Então, em caro, você sente que há uma vibração. Então, a língua faz tipo um movimento de chicote contra os alvéolos, tá? Caro, caro. O re também causa isso, tá? Em algumas pronúncias do português, como é o caso da minha, essa vibração não é tão aparente. Por exemplo, carro, você não sente. Mas em algumas você sente, por exemplo, carro. Esse r é uma vibração. É uma vibração lá no véu palatino, lá atrás. Tá bom? Então, é isso. Essa é a primeira classificação, oclusiva constritiva, e as constritivas são divididas em fricativas, laterais e vibrantes. Tá bom? Agora, olha só. O segundo critério é a zona de articulação. Tá bom? Então, como é que funciona a zona de articulação? Para a gente entender a zona de articulação, a gente primeiro precisa saber essas paradas que estão aqui. Então, eu coloquei aqui, o nome disso aqui é aparelho fonador. Isso é como se a gente pegasse a cabeça e dividisse no meio, assim, tá? Então, isso aqui é o aparelho fonador, isso aqui é o que você usa para falar. Se você conhece cada uma dessas coisas que eu apontei aqui, você vai saber como se classificam as consoantes. Então, vocês devem ter percebido que eu usei letras gregas, como é o caso aqui, ó, alfa, beta, gama, delta, epsilon. Eu usei letras normais, A, B e C, e eu usei letras em caixa alta, certo? Beleza. Qual é a diferença entre essas letras? Tudo que eu coloquei em letra normal está embaixo. Tudo que eu coloquei em letra grega está em cima, tá? Então,
aqui, por exemplo, o alfa. O alfa são os lábios os lábios superiores, que ficam em cima. O A, que é esse aqui, são os lábios inferiores, ficam embaixo, tá? Beleza. As letras que eu coloquei em caixa alta, A, B e C, são as cavidades. Então, a gente tem 3 principais cavidades no aparelho fonador. Essa, que a gente chama de cavidade nasal, essa, que a gente chama de cavidade bucal, e essa que a gente chama de laringe. Beleza? Lembrando, eu não vou colocar aqui o nome de todas as coisas que estão no aparelho fonador. Eu vou colocar apenas o nome das que são mais importantes para a classificação das consoantes. Então, vamos lá. Vamos começar daqui. A gente tem aqui, primeiro, o lábio superior. Certo? Esse aqui. E a gente tem aqui o lábio inferior. Beleza? Agora vamos continuar dando a volta. Essa letra B é o que a gente chama de ápice lingual. Isso é um nome chique para a ponta da língua. Ápice é ponta, né? Topo, pico. Lingual é da língua. Então, ápice lingual é a ponta da língua. E esse C, inclusive, é o que a gente chama de dorso lingual. Ou seja, é o corpo da língua. Beleza. Esse epsilon que está aqui é o que a gente chama de véu palatino, ou também conhecido como palato mole. Palato mole fica lá atrás, então você sente o véu palatino quando você vai pronunciar, por exemplo, o fonema Q, né? Por exemplo, na palavra casa. Então, casa, casa. A língua encosta lá no véu palatino, lá atrás. K, K, K. A língua encosta lá atrás. Esse é o véu palatino. É a parte mole do céu da boca. Tá bom? O delta sinaliza o palato duro, que é justamente a parte dura do céu da boca. Fica no meio aqui. É a parte dura do céu da boca. Então, quando você fala, por exemplo, o nhê, nhê, você sente a língua encostar justamente na parte dura do céu da boca. Essa parte dura a gente chama de palato duro. Tá bom? Beleza. Aí a gente tem o gama. Esse gama aqui sinaliza os alvéolos dentários. Os alvéolos dentários são onde nascem os dentes, tá? E o que acontece? Você sente os alvéolos dentários quando você fala a letra L, L. Então, a língua encosta lá nos alvéolos. É uma partezinha que fica um pouquinho antes dos dentes, tá? No nosso céu da boca. Um pouquinho antes dos dentes a gente tem os alvéolos dentários, tá? E esse beta aqui está em cima dos dentes superiores. Pronto, aqui a gente marcou praticamente tudo que a gente usa. Aí, só para fechar, eu vou escrever aqui as cavidades. Então, essa cavidade B daqui é o que a gente chama de cavidade nasal. Esse A grandão daqui é o que a gente chama de cavidade bucal. E esse C daqui é o que a gente chama de laringe. E de novo, como eu disse para vocês, eu não marquei aqui tudo que a gente vai usar, tudo que tem no aparelho fonador. Eu só marquei o que é útil para a gente entender como funciona a produção das consoantes. Por exemplo, na laringe, a gente tem a glote, a gente tem as cordas vocais, a gente tem aqui, nessa parte aqui, os dentes inferiores. Mas por que eu não marquei os dentes inferiores? Porque a gente não usa os dentes inferiores para produzir consoantes no português. Então eu marquei aqui só o que a gente precisa conhecer para produzir as consoantes do português, tá bom? Agora vamos lá. Aqui a gente tem a classificação de acordo com o modo de articulação. Bilabiais, linguodentais, labiodentais, alveolares, palatais e velares, tá bom? Bom, como é que a gente classifica? A gente vai classificar usando esses nomes que a gente achou aí. Então, o que acontece? Dependendo de qual de baixo encosta em qual de cima, a gente tem uma produção diferente.
As três primeiras são bem óbvias, é só parar para pensar. Bilabiais. Bilabiais acontecem quando um lábio encosta no outro, o inferior encosta no superior. Então a gente tem, por exemplo, A mais alfa. Beleza? A mais alfa. Isso são as bilabiais. É o que acontece, por exemplo, com P. Aliás, vou colocar outro. B. B, B. Tá? Então, um lábio encosta no outro. Isso são as bilabiais. Linguodentais. Linguodentais é quando a língua encosta no dente superior. Então, aqui, B, ápice lingual, encosta no beta, tá? Que são os dentes superiores. Então, B mais beta. É o que acontece, por exemplo, com T. Tá bom? Então, toque, toque. O T, a língua encosta nos dentes superiores, tá bom? A ponta da língua encosta nos dentes superiores. Então, o ápice lingual encosta nos dentes superiores. Labiodentais. Labiodentais é quando o lábio inferior encosta no dente superior. Então, A mais beta. É o que acontece, por exemplo, com o fonema F. Tá? O que acontece com o fonema F, de faca, faca. Então, o lábio inferior encosta nos dentes superiores. Beleza? Bom, e esses três aqui? Alveolares, palatais e velares. Esses aqui são mais complicadinhos, mas a gente consegue resolver do mesmo jeito. Olha só. Alveolares. Então, como eu tinha mostrado para vocês, os alvéolos é onde fica esse gama aqui, alvéolos dentários. Tá bom? Para você ter uma consoante alveolar, basta que a ponta da língua, o ápice lingual, encoste nos alvéolos dentários. Então, B mais gama. Opa, para frente. B mais gama. É o caso, por exemplo, do LE. Tá? Então, loja, loja. O L encosta mais em cima, nos alvéolos dentários. Lembrando que não necessariamente, nesse caso, o B precisa encostar no gama, ou seja, o ápice da língua precisa encostar nos alvéolos dentários. O ápice da língua pode se dirigir aos alvéolos dentários, ou seja, ele pode apontar para os alvéolos dentários. É o caso, por exemplo, do C. Né? Então, soja, soja. Não encosta. Você não sente a língua encostar de fato nos alvéolos, mas a língua aponta para os alvéolos, ela se direciona para os alvéolos, tá bom? Beleza. Palatais. Palatal é quando o dorso da língua encosta no palato duro. C mais delta, tá? Então, quando você tem aqui C mais delta, que é o caso, por exemplo, do nhe, que se escreve assim, tá? Nhe. Então, nhoque, nhoque, ganho, ganho. O corpinho da língua encosta na parte dura do palato, né? E aí, por isso, você gera uma consoante palatal. De novo, aqui acontece a mesma coisa. Não necessariamente o dorso da língua encosta no palato. Ele também pode se dirigir. É o que acontece, por exemplo, com o che, que se escreve assim, tá? O che é o som que aparece, por exemplo, em caixa, tá? Xícara. Então, você percebe que quando você fala caixa, caixa, a língua não encosta no palato duro. Mas se você reforçar bastante o som, caixa, você sente que a língua aponta para o palato duro. E essa é a ideia. A língua faz uma curvinha e essa curva aponta para o palato duro. Beleza? Por isso que essa consoante também é palatal. Eu vou virar um pouquinho aqui, porque eu preciso me achar nos escritos. Velares. Então, as consoantes velares são provocadas quando você tem a junção do dorso lingual com o véu palatino, com o palato mole, tá? Então, aqui seria C mais epsilon, certo? É o que acontece, por exemplo, com o Q. Beleza? Com o Q. Agora eu vou voltar. É o que acontece com o Q, tá? Bom, quando você fala casa, casa, você sente que a língua está encostando lá atrás. É por isso que essa consoante é velar, beleza? Mas, de novo, e talvez pela última vez, isso não acontece sempre.
Também pode ser que a língua não encoste no véu palatino, a língua apenas se dirija ao véu palatino. Então, C aponta para epsilon. É o que acontece, por exemplo, com o re, tá? Então, olha só, quando você tem carro, a língua não necessariamente encosta lá no véu palatino, mas a língua aponta para lá. Então, a língua faz uma curvinha assim e ela está apontando para o véu palatino. Por isso, ela também é velar, tá bom? Essa classificação talvez seja a mais chatinha e talvez, inclusive, seja mais fácil vocês, né, decorarem as consoantes que participam de cada uma. Então, das bilabiais, a gente tem o P, o B e o ME, tá? Das linguodentais, a gente tem o T, o D e o NE, tá? Das labiodentais, então a gente tem FE e V. Das alveolares, a gente tem o LE, o RE, não é o RE, é o RE, o C e o Z, tá bom? Das palatais, a gente tem o XE, o G, o LHE, que é assim, e o NHE, que é assim, tá bom? Essas aqui são mais difíceis de escrever, mas aí você tem que consultar o AFI para saber, tá? Velares são Q, G e RE, tá bom? Cuidado, esse aqui é o RE, esse aqui é o RE, esse daqui é o que aparece em caro, esse aqui é o que aparece em carro, tá bom? São fonemas diferentes, beleza? Decorando, dá na mesma, tá bom? Agora vamos lá. Esse é o terceiro critério. Eu acho que a numeração aqui está errada. Enfim, esse aqui é o terceiro critério. Papel das cavidades bucal e nasal, tá? Então, lembra que eu tinha falado para vocês, ó, aqui atrás? A gente tem aqui a cavidade nasal e a cavidade bucal. Para produzir qualquer consoante do português, você precisa da cavidade bucal. Mas, quando a cavidade nasal entra em ação com o ressoamento do som, essa consoante passa a ser nasal. Só existem 3 consoantes nasais no português. O ME, o NE e o NHE. As outras são todas orais. Beleza? Por quê? Porque como é que você prova que uma consoante é nasal? Você fecha a passagem de ar pelo nariz. Então, por exemplo, se eu falo P é oral. Se eu fechar o nariz, não vai mudar nada. P, dá na mesma. Agora, se eu pronuncio me e eu fecho o nariz, o som muda. Me. Eu não consigo produzir o M. Né? Então, M, não consigo, não é o mesmo som. Porque você precisa do ressoador nasal para gerar o me, o ne, o enhe. Tá bom? As outras não. Beleza? Então é só isso. A única diferença entre as orais e as nasais é que nas nasais existe uma ressoação aqui dentro da cavidade nasal. Nas consoantes orais só existe a presença da cavidade bucal. Então você não usa o ressoador nasal. Beleza? Então o som não passa por aqui, não passa pela região nasal. Ele fica apenas aqui. Beleza? Por fim, a gente tem o papel das cordas vocais, que é o último critério, o quarto. Beleza? Quanto a esse critério, as consoantes podem ser sonoras ou surdas, beleza? E aí você tem que tomar cuidado com isso aqui, porque olha só, existem mais consoantes sonoras do que surdas no português, tá bom? Como é que você identifica que uma consoante é sonora ou é surda? Você vai colocar a mão bem aqui, nas suas cordas, tá? E aí a gente tem, por exemplo, B e P. Tenta pronunciar B. Você sente que existe, né, as cordas aqui, você sente a sua mão vibrar, tá? Porque você precisa das cordas vocais para produzir esse fonema daqui. Agora pronuncia P. Para você pronunciar o P, você não precisa vibrar as cordas, tá? E aí tem muita gente que faz assim, ó, B, P. Uai, Roberto, não teve diferença nenhuma, eu senti a corda vibrar nas duas. Olha só, quando você pronuncia B, você tem a vibração do B e a vibração do E. Toda vogal
precisa fazer vibrar as cordas vocais. Então você pronuncia B, B, E, E. Quando você pronuncia P, você só sente a vibração do E e não a do P, porque o P não faz vibrar. Então, P, E, P, E. O P não faz vibrar as cordas. O E faz. Então, P, 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 P. O P não faz as cordas vibrarem. Beleza? E por fim, a gente tem o quadro final, aquele quadro das consoantes que vocês já devem ter visto em algum lugar, em alguma classificação, beleza? Então, olha só. De novo, vou puxar a câmera um pouquinho para cá. Olha só. Esse daqui é o quadro final das consoantes. Então, aqui a gente mistura tudo. Todas as classificações, praticamente. Aliás, todas as classificações orais, nasais. E aqui a gente tem oclusiva, constritiva, tal. Olha só. Consoante oral, oclusiva, bilabial, sonora. Bilabial é assim, ó. Sonora é o B. Tá? É o B. Surda é o P. Beleza? Oclusiva linguodental. Linguodental tem que ser a língua no dente. Oclusiva sonora é o D. Surda é o T. Beleza? Oclusiva velar sonora. Velar tem que encostar lá no véu, lá atrás. Então, sonora, G. E surda, Q. Lembrando, gente. Lembrando, pelo amor de Deus. Quando você tem gente, na palavra gente, o G representa o fonema G, que é esse aqui. Não é esse. Esse fonema é o G de gato, por exemplo. É o G de guerra. É esse G daqui, tá bom? O G com som de J é esse fonema aqui, que a gente vai ver daqui a pouco. Constritivas fricativas labiodentais. Lábio no dente. Sonora, V. Surda, F. Então, F, V. Olha aqui, ó, põe aqui, ó. F, não vibra. V, vibra. Beleza? Fricativas alveolares, tem que encostar nos alvéolos. Sonora, Z. Surda, C. Beleza? Fricativas palatais, tem que encostar no palato. Sonora, G. É esse aqui. É esse G. É o G de jato. É o G de gente. Ok? Surda, palatal, surda. Então, X. X de xícara, chato, cheio. Tá bom? Constritivas vibrantes. Só tem duas, alveolar e velar. Beleza? Alveolar é o R, de caro. E velar é o R, de rato. Beleza? Constritivas laterais. Também só tem duas. Alveolar, que é o L, de loja. E palatal, que é o Lh, de lhama. Beleza. Nasal oclusiva é o M, tá? É uma oclusiva bilabial sonora. Constritiva linguodental é o N. E constritiva palatal é o Nhe. Ah, Roberto, essas aqui são sonoras ou são surdas? Todas essas aqui são sonoras. Beleza? Todas são sonoras. Tá bom? Pessoal, esse é o quadro final das consoantes do português, tá? Baseado nas classificações e nos critérios que eu acabei de expor para vocês. Então aqui, ó, oral e nasal, isso aqui é papel das cavidades bucal e nasal. Oclusiva, constritiva, isso aqui é modo de articulação. Linguodentais, labiodentais, esse aqui é a zona de articulação, tá? E sonora surda, isso aqui é papel das cavidades bucal e nasal. Beleza? Então, foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido aí como é que se classificam as consoantes do português. E beijão, bons estudos e até a próxima.